A gente trata do passado, que é o presente, né? Exatamente isso. Nesse seu livro, você diz que o autoritarismo é a nossa essência, que aquele mito do brasileiro cordial e do brasileiro ali maleável é realmente totalmente uma construção. E assim como o negacionismo, ele também aparece no seu livro como um elemento fundador aí do espírito brasileiro. Como que isso encontrou no bolsonarismo um porto ali para voltar a se manifestar? Como a gente foi parar nesse lugar em que o Bolsonaro passou a representar tudo isso que está na nossa origem, mas que vinha meio ali depois de um período em que a gente teve um longo período de estabilidade democrática, social-democrata, às vezes até mais, na verdade, progressista, à esquerda, e como é que a gente volta a essas raízes? Bom, eu penso que mesmo nos momentos mais progressistas, né, os brasileiros provaram que não tem um grande apego à democracia plena, ou seja, a gente se o conceito de democracia ele vem junto com ele com a ideia de liberdade e de igualdade de direitos, o Brasil sempre foi um país em que os direitos nunca foram exatamente iguais, né? Mesmo os governos mais progressistas nunca abraçaram, por exemplo, a questão racial, e eu não me refiro só, sobretudo, os negros, mas também indígenas, ribeirinhos, quilombolas, nunca abraçaram como uma questão fundamental. Isso é muito impressionante se a gente recua ao passado, Vera, porque também no famoso congresso, da Convenção de Tu, que funda o Partido Republicano Brasileiro, o tema da escravidão quase que não aparece, apareceu em último lugar e na última hora, né? Então, acho que a gente também tem que discutir um pouco que democracia é sempre processo inconcluso, né? Mas eu acho que a gente tem que discutir, tem que qualificar um pouco essa nossa democracia. A pergunta é ótima, né? O que aconteceu é que eu acho que Jair Bolsonaro, primeiro, ele se juntou a um movimento maior, uma onda internacional, que vinha construindo, né, esses governos populistas, autoritários e tecnológicos, né? O livro da Patrícia Campos Mello nos mostra, por exemplo, como hoje é possível ganhar uma eleição na base da tecnologia. Eu não sou política tradicional, mas eu imagino que os nossos políticos deviam saber disso. E Jair Bolsonaro soube aproveitar isso, fazer uma campanha sem debate, sem diálogo. Jair Bolsonaro também soube trazer uma questão que não é uma questão de somenos importância. Eu trato no livro, né, o tema da violência e da segurança. O problema não é o diagnóstico, na minha opinião. O problema, para mim, é o remédio, né? Ou seja, armamentar a população. Mas que eu sou totalmente contra. Eu acho que a armamentação só nos fará mais violentos ainda. Mas o que ele fez? Ele captou essa população. Havia um descrédito em relação à candidatura de Jair Bolsonaro, né? Porque a experiência que nós tínhamos é que ele sempre morria na praia, não chegava lá. E quando eu acho que as elites políticas brasileiras se deram conta, foi tarde demais. Além de tudo, Jair Bolsonaro soube captar essa figura dos grandes vingadores. Ou seja, que são as pessoas, uma série, em geral, homens de classe média, em geral nos seus 35, 45, 50 anos, que vinham aí cobrando os seus direitos. Ou seja, estamos falando de um momento muito de uma crise recessiva, e essas pessoas colocaram a culpa nos novos agentes, ou seja, nas mulheres, nas populações LGBTQ+, nas populações negras, e vieram aí com essa raiva, né, e cobrando esses valores todos. Jair Bolsonaro trouxe algo que é muito brasileiro, que nós fomos uma colônia, né, uma colônia de Portugal, mas uma colônia pautada em princípios de hierarquia, de mando de poucos e obediência de muitos, muito fortes. Basta a gente ver o que é o sistema escravocrata e basta que a gente entenda o que é o latifúndio, né? Que você supõe que você tem um que fala e os outros ouvem. Essa ideia autoritária, se nós formos juntar a questão dos militares, mostra bem, enfim, o que é o fermento desse bolsonarismo, né? Que, na minha opinião, o bolsonarismo trouxe um projeto político e trouxe também um projeto de caráter, né? Ou seja, as pessoas que de alguma forma queriam reverter conquistas arduamente obtidas pela população brasileira.